porque nem toda vontade de desistir é fraqueza. Às vezes é cansaço, às vezes é sobrecarga, às vezes estamos apenas respirando lento demais, tentando ser fraco, vão te chamar de fraca. Você quer ser fraca, menina? Pequeno, se a culpa não te prende, então o relógio vai. Lembre-se, enquanto Maria estava aos pés de Jesus, Marta produzia, lavava, organizava, servia. Você sabe que Jesus realmente amava, sabe? Aquela que não deixava a gente. É isso aí, meus... Nossa, que grito, hein, meus queridos amigos? Hoje, talvez está rolando bastante eco, algum barulho externo. Estou fora do meu habitat natural de gravação. Para você que não me conhece, sou o Cássio Nascimento. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, no qual eu falo sobre diversos assuntos com um pouquinho de reflexão. Bom, hoje vamos falar sobre algo que realmente tocou no meu coração no dia de ontem, que foi sobre ego. Falar sobre ego, que o ego ele não está somente na esfera mundana, vamos falar assim. Ele está também na esfera espiritual, dentro da igreja, dentro de outros aspectos aí, trabalho e tudo mais. Mas eu queria dizer um pouquinho sobre o ego, o que o ego faz com a gente, tá? Eu vou pegar minha colinha, porque eu coloquei aqui na minha visão, obviamente, né? Cadê? Os 3 principais egos, ou sensações, ou não sei, seria sobre isso. As outras facetas de nós mesmos, vamos dizer assim. Bom, que seria, o primeiro ponto seria um ego vazio. Quando a gente está com os nossos sentimentos um pouco vazios, vamos falar assim, uma sensação de vazio mesmo interno, a gente não consegue ver ou pensar ou visualizar coisas que talvez a gente visualizasse em dias normais. Quando a gente está vazio, é muito perigoso porque qualquer coisa nos preenche. Qualquer coisa, seja ela boa ou má. Quando a gente está vazio, literalmente é um campo aberto, é um campo no qual tudo pode acontecer. Quando a gente realmente tem essa sensação de vazio, essa sensação de estar sozinho, de ser sozinho, de estar, às vezes, ali num momento, numa pensativa, numa tratativa na qual não faz tanto sentido na nossa vida, vamos falar assim. Acho que todo mundo já teve essa sensação, já passou por essa sensação de estar se sentindo vazio. Mas eu diria que esse não é um dos piores ou um dos mais perigosos egos, ou sensações, ou facetas, como você bem entender. Esse sentimento é um sentimento no qual a gente consegue ter e receber mais informações, mais coisas, ter mais coisas, receber mais coisas. A gente vira como se fosse um para-raio de informação. Então, às vezes, a gente começa a ler vários livros, a gente começa a estudar muito, a gente começa a ver muitos vídeos, a gente começa a ver muitas séries, a gente começa a ver um monte de coisa, aprender sobre um monte de coisa somente para ocupar espaço, somente para preencher esse vazio. O segundo ego, a segunda sensação é a sensação de se sentir frágil, de realmente, não sei, sentir-se vulnerável, talvez, ou sentir-se ali que você não é tão importante como acha que é. É perigoso essa sensação também, mas não é a mais perigosa ainda. Essa sensação de se você se sentir frágil faz com que, às vezes, palavras comuns te deixem triste,
Palavras comuns te tragam tristeza. Às vezes uma palavra que era para te direcionar para alguma coisa, ela acaba te ferindo. Você fica muito frágil a qualquer que seja a situação, qualquer que seja a coisa. Desde uma palavra mais branda até uma palavra mais tranquila e até uma palavra mais agressiva. Independente do que é essa palavra em si, ela acaba te agredindo. Ela acaba te deixando mal, te deixando choroso, sentimental e tudo mais. E acontece também a sensação de você estar ficando mais forte, estar crescendo ali e alguma coisa que te falam faz com que tudo se desmorone novamente. É muito complexo a sensação de se sentir frágil, de estar frágil, de realmente não saber se uma coisa para o seu bem ou para o seu mal e essa coisa mesmo assim te atingir. É complexo, pelo menos na minha visão, a sensação de você sempre estar, entre aspas, vamos dizer assim, correndo atrás do próprio rabo, vamos falar assim, igual um cachorro ali girando, que nem um doido. Porque essa é a sensação de quem está com o ego frágil, quem está com a característica, com o sentimento de fragilidade. E o último, e eu diria que é o mais perigoso, é o ego ou a sensação de estar cheio, de estar completo, de estar realmente preenchido. Por quê? Vou usar a analogia do copo. Aqui a gente passou pelas 3 etapas de um copo. O copo vazio, o copo meio cheio, no qual as coisas ali elas ficam, o líquido dentro do copo ele fica balançando muito, fica se mexendo muito, e o copo cheio. O que acontece com o copo cheio quando você colocar mais líquido dentro de um copo? Ele transborda, ele derrama o líquido para fora. E é o que acontece quando uma pessoa tem esse sentimento de estar cheio, tem essa sensação de estar preenchido. Ela acaba, sem perceber, ignorando as pessoas, deixando as pessoas de lado, não dando a importância devida que as pessoas realmente merecem, deixando realmente ali coisas que seriam maravilhosas para ela, deixando realmente de lado. Por quê? Porque ela já se sente cheia, ela já se sente completa, ela já se sente que não precisa de mais nada. E isso faz com que a sensação de estar cheio, de estar completo, de estar com o ego inflado, com o ego realmente loucamente cheio, é o que faz com que seja tão perigoso a sensação desse ego. Porque quando você está assim, você começa a pisar nas pessoas, você começa a ignorar as pessoas. Você faz com que a vida das pessoas seja menor do que a sua vida. Que a vida da pessoa ela não signifique nada. E ao invés de você trazer essa pessoa mais para perto, né? Ser um participante, quem sabe, na vida dessa pessoa, você acaba afastando essa pessoa. Você começa a afastar as pessoas de perto de você. Você começa a fazer com que aquilo que você sente dentro de você não seja algo realmente, não diria real, mas algo completo. Faz com que aquilo que você sente internamente ou que você sente em você não seja literalmente nada, não seja nada de importante. Não só para você, mas as pessoas acabam te deixando de lado porque você acaba sendo uma pessoa inconveniente, porque você está com o ego cheio, você está com o ego inflado, tudo que você fala é certo, tudo que, a sua verdade é absoluta. E o mundo não é assim, a vida não é assim. A gente tem que aprender coisas novas, tem que aprender com pessoas novas. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente vive em comunidade, mais a gente tem que entender que a gente tem que ensinar o outro, a trazer o outro para perto de Deus, quem sabe até mesmo trazer o outro para mais perto de você, fazer com que não seja importante somente a sua vida, mas
muito mais importante a vida do teu próximo, muito mais importante a vida de quem está com você, não a sua vida. Servir é algo que faz com que todos esses sentimentos de estar se sentindo vazio, de se sentir frágil, de se sentir cheio, se sentir completo, soberano, quando você serve, todos esses sentimentos eles são deixados por terra. Mas também existe o problema de você servir apenas para servir, apenas para que o seu nome seja engrandecido, para que você seja reconhecido, para que você seja conhecido. E servir dessa maneira não serve de nada. Um ótimo dia pra gente.